se Deus quiser. Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 62 novos casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. Base de cálculo do IPTU terá reajuste em mais de 10%. E tem mais. Mulher atacada com coquetel Molotov em Patos de Minas sofre queimaduras de 3º grau. Acidente com capotamento deixa motorista ferido. Motociclista é socorrido com suspeita de fratura após acidente na 352. As boas expectativas de vendas no setor de papelarias para 2022. Patenses começam o ano mantendo hábitos saudáveis. A retomada das folias de reis em Patos de Minas. Defesa Civil monitora aumento do nível de água no Rio Paranaíba. Ministério da Saúde habilita 30 leitos e confirma verba para a Santa Casa de Patos de Minas. 9 pessoas foram presas por embriaguez ao volante no feriado do fim de ano na região. Destaques do NTV News, que tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Militar registrou um ataque violento com uso de material inflamável neste fim de semana em Patos de Minas. Na madrugada de sábado para domingo, a Polícia Militar inicialmente foi acionada para atender uma ocorrência de uma denúncia de perturbação de sossego numa residência no bairro Vila Garcia. Várias denúncias aportaram na nossa central de operações no Copom, em que os solicitantes reclamavam de perturbação de sossego. A Polícia Militar foi até essa residência, conversou com a responsável, orientou ela sobre a perturbação e ela se comprometeu a cessar essa perturbação. Daí uns 30 minutos, várias outras ligações falando sobre algazarra, arruaça, muita gritaria nessa residência. A Polícia Militar retornou e acabou conduzindo a responsável da residência por perturbação de sossego. Após ser liberada e retornar para casa, a moça de 19 anos foi surpreendida por um dos frequentadores da festa que ainda estava no local. Conforme relatos de testemunha, ele estava transtornado, alucinado, com vários sintomas aí de haver ingerido bebida alcoólica, inclusive drogas, né, conforme testemunhas relataram. Em um primeiro momento ele muito nervoso, ele utilizando-se 2 coquetéis Molotov, ele atirou fogo na residência. Ele jogou esses coquetéis em um corredor onde passou a pegar fogo. Essa responsável pela residência, quando ela foi fugir, ao tentar subir na motocicleta de seu namorado que aguardava na porta da residência, esse indivíduo correu atrás dela e, utilizando um recipiente com algum líquido inflamável, acreditando que fosse gasolina, ele jogou esse recipiente, esse líquido, sobre o corpo desta vítima e atirou fogo e foi embora. A vítima foi socorrida por uma unidade do SAMU e atendida até o Hospital Regional Antônio Dias, onde foi constatado que ela sofreu queimaduras de 3º grau nas pernas, braços, tórax e quadril. Segundo testemunhas, o suspeito parecia estar procurando confusão durante a festa, mas a motivação de ter ateado fogo na moça não foi confirmada. Algumas testemunhas relataram que ele havia entrado em uma briga, em espécie de luta corporal nessa residência. Contudo, ao que as testemunhas relatam, parece que estavam todos bastante transtornados em razão do efeito do uso de álcool. Então, assim, especificamente entre autor e vítima, ainda nós não temos uma razão específica. A vítima soube identificar o suspeito, que, segundo o tenente Vinícius, já é conhecido no meio policial. Ela imediatamente identificou o autor, que é também um indivíduo já bem conhecido aí no meio policial, em razão de outras práticas. Contudo, foi realizada diversas diligências e ele até então não havia sido encontrado. Na madrugada deste domingo, um motorista de 20 anos ficou ferido durante capotamento de carro em uma estrada que liga a Lagoa Formosa ao distrito de Monjolinho de Minas. De acordo com informações, a vítima havia passado o Réveillon em uma festa que aconteceu na zona rural do município e retornava para a cidade. O automóvel teria derrapado na pista e só parou após bater na cerca de uma fazenda. O carro ficou praticamente destruído. No mesmo trecho, a poucos metros do fato, um motorista de 26 anos perdeu a vida no mês de outubro do ano passado.
Um motociclista ficou ferido na tarde desta segunda-feira na BR-352, em Lagoa Formosa. O homem de 32 anos foi socorrido com suspeita de fratura e ferimentos nos braços. No sentido Patos de Minas para Rio Paranaíba, disse não recordar o que teria provocado o descontrole direcional que resultou aí neste acidente. Depois do intervalo aqui no News, CONTRAN restabelece prazo de 12 meses para tirar a CNH. Patentes começam o ano mantendo hábitos saudáveis e as boas expectativas de vendas no setor de papelarias para 2022. O Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu o prazo máximo de 12 meses para a conclusão aí do processo para tirar a CNH, contando a partir de 1º de janeiro de 2022. O prazo estava suspenso por tempo indeterminado por causa da pandemia da Covid-19. Pela decisão do CONTRAN, quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo. O setor de papelarias espera por um primeiro semestre diferente do vivenciado no ano passado. A expectativa de vendas é positiva. A comercialização de produtos de escritório, por exemplo, é responsável por parte da movimentação neste primeiro mês. São todos os tipos de modelos, cores e para todos os gostos. As agendas, planners, itens de escritório e produtos de papelaria em geral são bastante requisitados para esta época do ano. O mês de dezembro já tem uma procura mais alta devido ao Natal, até os horários mais prolongados, e muita gente gosta de vir em dezembro, que consegue pegar uma loja mais tranquila, consegue escolher o material com mais calma e até aproveitar o preço melhor também. Em 2020, cerca de 60% dos produtos em geral vendidos nesta papelaria foram mantidos em estoque. Afinal, foi um ano de pouca movimentação. Logo, as variações de preço também foram menores. Com relação à venda de agendas, o público é mais específico do que os que compram cadernos e planners. A agenda tem uma demanda sempre muito alta, tanto que até o meio do ano a gente já tem uma saída praticamente de todo o estoque que a gente pede com a agenda do ano subsequente. Então de 2021 agora, a partir de junho a gente já estava com a agenda 2022 e tem uma saída muito alta. Então a questão das agendas e dos planners tem uma procura muito alta. A questão das agendas mesmo propriamente ditas, tem uma saída maior para a questão de empresas, hospitais, consultórios médicos, odontológicos, que gostam de marcar sempre os horários, né? Então, a questão dos planners tem uma saída maior que a gente consegue notar para a questão dos estudantes, né? Para marcação de provas, plano de estudos. Por isso, até a confecção desses itens também é mais pensada para cada público. O planner, por exemplo, é mais colorido e com mais opções de anotações, ao passo que a agenda tende a ser mais neutra. Seria uma agenda um pouco mais descontraída, né? Com as capas mais decoradas, floridas, todas decoradas, né? A agenda já tem um tom, pelo menos assim, na grande maioria, né? De ser um modelo mais, digamos, sério, né? A capa mais preta, mais neutra, enquanto os planners já estão vindo mais decorados. No primeiro fim de semana de 2022, muita gente aproveitou o início de ano para cuidar da saúde, dando início ou mantendo uma rotina de exercícios. Na Orla da Lagoa Grande, a movimentação foi grande neste domingo. É fato que com a chegada do novo ano, as pessoas em sua maioria traçam metas, fazem planos e criam expectativas. Se exercitar mais e cuidar da saúde, geralmente está no topo da lista de objetivos dos brasileiros. Há quem deixe para depois, mas há também quem tire as metas do papel já nos primeiros dias do ano. Eu gosto muito de exercitar, gosto de caminhar, gosto de ir na academia e gosto de vir aqui. Quando a academia é fechada, cabe a academia ao ar livre, né? Pela idade da gente dá mais, né? Para o preparado físico, né? Melhorar bastante, né? Recuperar a saúde muito mais, né? Ficar saudável, né? Ficar bonitão, né? Não é à toa que as pessoas têm como objetivo se exercitar mais, uma vez que a OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou incapacidade, e uma média de 60 minutos por dia
para crianças e adolescentes. A Nádia, que é de Recife, aproveitou a tarde de domingo para se exercitar e levou até a filha. Se cuidar mais, né? Tentar fazer mais exercício, se exercitar não só pelo corpo, não só pela estética, mas pela saúde, né? Que é bom sempre a gente estar se cuidando, fazendo exercício, uma caminhada, para poder manter a saúde em dia, né? Para de malhar. Cuidar da saúde? Sim. É bom. É bom. É bom demais, né? A seguir tem a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e região. A retomada das folias de reis em Patos de Minas. E olha, a Defesa Civil monitora o aumento de nível de água no Rio Paranaíba. A tradição das folias de reis pôde ser retomada este ano em Patos de Minas após a interrupção desta rica manifestação cultural religiosa por causa da pandemia. A Folia de Reis teve origem na Europa e chegou ao Brasil junto com os portugueses durante o período de catequese e colonização. A história da Bíblia conta que quando Jesus nasceu, os 3 reis magos foram avisados por uma estrela cadente que o Messias havia chegado. Apesar de não terem datas marcadas, os católicos colocaram a data de 6 de janeiro como o dia que eles conheceram Jesus. E, do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, são realizadas as folias em todo o país. A gente canta desde criança, desde petitinho eu canto folia. Então a gente canta em louvor os 3 reis, né? Canta o nascimento de Jesus Cristo e a folia dos 3 reis. Então a gente, pagando as promessas, a pessoa quer pagar a promessa, a gente vem para receber as promessas, né? Lindaura aprendeu a celebrar a Folia de Reis com o pai, já falecido. Desde criança, ela acompanha a tradição. Emocionada, ela conta que desde o falecimento do pai, decidiu continuar com a festividade. Mas a mulher adoeceu e ficou alguns anos sem realizar a celebração. Este ano, a festa foi justamente para pedir saúde. Esse ano me deu vontade, eu arranjei uma osteoporose na perna. Falei assim, meus 3 reis santos, eu vou fazer um café para vocês me curar. E fiz até um jejum para a menina me dar paz para ela, para a gente poder rezar o texto. Assim como o capitão, conhecido como Chopotó, que desde criança canta na Folia de Reis, foi como o pai e foi como o avô. E assim, espera poder ensinar as futuras gerações, para que quando eles não puderem mais cantar e tocar e celebrar aos Santos Reis, os que vierem depois deles mantenham viva essa tradição. É tradição de família, de muitos anos. Meu avô cantava, meu pai. Então vai vindo, né? A gente vai levando. Hoje em dia fica difícil que o povo falar a verdade, se brincar acaba, porque o povo não quer mais aprender, né? Tá difícil o povo aprender, a criança aprender a cantar. Tá difícil, porque eu toco a folia e o congado. Então, de vez em quando eu falo, temos que ensinar as crianças a cantar, senão acaba mesmo. As chuvas constantes fizeram subir o nível do Rio Paranaíba. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão monitorando a situação. Com as chuvas constantes, o nível do Rio Paranaíba segue subindo e preocupam órgãos responsáveis. Viemos aqui acompanhar a Defesa Civil, também o subcomandante dos bombeiros aqui em Patos de Minas, o Major Arthur, nesse trabalho que é preventivo de observar a subida do rio aqui, né? Já está com quase 7,5 metros acima do nível normal. E com 9 metros ele sai da caixa, né, digamos assim, e começa a represar já, a derramar em alguns locais. O tenente e coordenador da Defesa Civil explica quais são os danos que o nível elevado do rio pode causar à população e ainda em que nível se encontram as águas nesse momento.
Os danos, se ele sair da sua caixa normal, causar inundação, podendo atingir algumas casas de alguns bairros que foram construídos, né, até mesmo na área de preservação, e isso é um dos danos. E para as lavouras, aquelas lavouras que estão, né, foram plantadas também na sua margem de abrangência, ele também, se ele sair, ele vai trazer prejuízo. Ele está chegando a quase 7,5 metros acima do seu nível normal, e isso nos preocupa porque com 9 metros ele já atinge alguns bairros aqui no nosso município. Atrelado à Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros faz parte dos órgãos responsáveis por vistoriar o nível do rio. O Corpo de Bombeiros entra em todas as fases desse trabalho. Nós entramos na fase preparatória, na fase de prevenção, na fase de resposta e também na fase de reconstrução. E esse trabalho, logicamente, ele não é feito sozinho, né? Já desde outubro nós viemos num longo trabalho em parceria com o prefeito Falcão, com a municipalidade, né, e com a Defesa Civil, vários outros órgãos e entidades, constituindo aqui em Patos de Minas um comitê da cidade resiliente, né, um conselho da Defesa Civil com 34 órgãos e entidades envolvidos especificamente para as ações de prevenção e resposta a desastres. Instalamos aí uma estação meteorológica em parceria com o Ministério Público Federal, Conselho de Segurança Pública, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, na sede do Corpo de Bombeiros, visando justamente emitir alertas e alarmes precoces à população em caso de chuvas, de tempestades, enfim. Estamos fazendo também esse monitoramento diário. A forma de prevenir é manter essas pessoas orientadas da forma que elas devem agir, e a outra forma de prevenir é não deixar construir dentro da área de preservação permanente. Essa é uma das formas de prevenção. E como está previsto um volume de chuva para o nosso município bastante grande, isso é que nos faz ficar ainda mais atento em relação à elevação do nível deste rio. E a primeira semana de 2022 deve continuar com períodos chuvosos nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Os dados do IMET mostram que a terça-feira deverá ser com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, as temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. A tendência é de instabilidade também nos municípios vizinhos. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 27 graus. Em Lagoa Grande, as temperaturas variam entre 21 e 26 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 25 graus. E em Coromandel, os termômetros devem registrar máxima de 27 graus nesta terça-feira. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. 62 novos casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. O Ministério da Saúde habilita 30 leitos e confirma verba para a Santa Casa. Nesta primeira segunda-feira do ano, foi tranquila a movimentação em busca de imunização contra a Covid-19 para a terceira dose em Patos de Minas. A aplicação ocorreu no ginásio do Unipam no período de 8 às 13 para pessoas com iniciais do nome de A a M e de 13 às 18 horas para iniciais de N a Z. Foram destinadas doses de AstraZeneca, Pfizer e Coronavac para aplicação de terceira dose em vacinados com a segunda dose até o dia 18 de agosto. Para quem recebeu a primeira dose de Coronavac até o dia 8 de novembro, primeira dose de AstraZeneca até o dia 30 de setembro e primeira dose de Pfizer até o dia 12 de dezembro, foram destinados imunizantes para a aplicação da segunda dose das 3 vacinas. E ainda houve aplicação de primeira dose para pessoas com 12 anos completos ou mais. No período da manhã, a aplicação ocorreu de forma tímida, com poucas pessoas na fila aguardando a sua vez de receber mais uma dose do imunizante. A Fátima foi acompanhar uma pessoa que iria receber a terceira dose. Ela mesma já garantiu a sua imunização
e aproveitou a oportunidade para deixar um recado para os que não compareceram ao local de vacinação nesta segunda-feira. Já tomei a vacina, estou imunizada, graças a Deus, e espero que quem não tomou venha tomar a vacina, porque vai fazer uma diferença realmente na nossa vida, sabe? E eu desejo para esse ano muita imunidade para todo mundo. Hora da nossa análise da notícia, comigo Gui Boaventura dividindo aqui essa nossa bancada nesta primeira análise de 2022. Boa noite, Gui. Olá, aí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. E o que a gente mais espera é que 2022 seja um ano em que as pessoas possam continuar se imunizando e que essa ampliação atinja todos, né, Gui? Olha, não resta a menor dúvida, nós vamos falar hoje de outros casos, de outras coisas que são pertinentes a esse assunto, você está com matéria preparada para a gente falar a respeito disso, mas não há dúvida que o caminho da humanidade hoje é a vacina. Nós estamos vivendo uma pandemia que nós ainda não entendemos. Os nossos especialistas, os especialistas do mundo, ainda não entenderam na sua totalidade o que é esse coronavírus, o que é a Covid-19. Para onde ela vai? Qual é o comportamento desse vírus, dessas variantes desse vírus? Nós estamos aí hoje correndo atrás da Ômicron, que é uma variante desse vírus, já pode ter uma outra em andamento. E sabe-se lá para onde vai mutar, para que lado vai mutar esse vírus do corona, né, chamado corona. Então é preciso que se tenha muito cuidado e o que a gente tratou muito aqui nesse ano que passou, e principalmente quando se falava de abertura de eventos, abertura de estabelecimentos comerciais ou mesmo estabelecimentos de entretenimento que provocavam aglomerações, falava-se como? A abertura das escolas, a volta das escolas, e eu dizia aqui que nós temos que voltar tudo isso, só que de uma maneira diferente. É o novo jeito de viver da humanidade, porque senão, do jeito antigo, nós vamos continuar dando espaço para esse vírus, que a gente não conhece, que a gente não sabe para onde vai, que a gente não sabe ainda a maneira correta e mais eficaz de combatê-lo. O que nós sabemos até agora são os procedimentos comuns, que é lavar as mãos, usar álcool gel, usar a máscara e a vacinação, né? Tem que se vacinar. A única opção que nós temos é a vacina, apesar das teorias de conspiração em torno dessa situação da vacina. Olha, você vai vacinar, mas você vai virar um jacaré. Se você vai vacinar, mas espera daqui 4 anos para ver o que vai acontecer com você. Ah, porque jogador de futebol que vacinou está dando ataque cardíaco. São todas essas teorias que estão sendo colocadas aí e que são feitas empiricamente, sem nenhum estudo, sem nenhuma coisa confirmada pela ciência. E a ciência continua mandando que se vacine. Então, é o nosso único caminho é a vacinação. Pois é. Você falou de variações aí, que tem uma preocupação que tem aí alertado também as autoridades em saúde, e o Brasil já registrou 4 casos de pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus e a influenza H3N2, no que ficou conhecido como flurona. 3 deles ocorreram no Ceará, sendo 2 bebês e um homem de 52 anos. Ambos já receberam alta. No Rio de Janeiro, a constatação de flurona aconteceu em uma adolescente de 16 anos que apresentou testagem positiva para as 2 síndromes gripais. Ou seja, as preocupações não são poucas, né? Por isso, como você disse aí, esses cuidados precisam ser reconhecidos e tomados, continuados, né? Olha, em relação a essas duas, os vírus são semelhantes, mas são diferentes, que é o que está sendo divulgado aí pelos cientistas. São vírus que atacam numa mesma região do corpo do ser humano,
né, e mais principalmente através das vias aéreas, mas são vírus que coabitam o ser humano, podem coabitar o ser humano ao mesmo tempo, como está provado nesse caso do Rio de Janeiro, nesses dois casos lá do Ceará. Porém, Odair, o que deixa a gente um pouco mais tranquilos é que o que eu estava dizendo há poucos instantes a respeito da vacina, todos que foram acometidos pelo flurona nessa condição, porque isso é uma condição, não é nenhuma variação, isso é uma condição, 2 vírus infectando uma pessoa ao mesmo tempo, o vírus da influenza, principalmente esse H3N2, que é a variante Darwin, né, que é uma variante, uma subvariante de um vírus, de uma variante do vírus, que é o H3N2, tem a subvariante Darwin, tem outras, mas essa Darwin que é a que mais preocupa, né? Esses vírus, eles não conseguiram ter uma reação ou proporcionar ao paciente uma reação mais complicada, mais séria, porque eles estavam vacinados. Eles, todos vacinados, tiveram sintomas leves e teve um deles que até foi assintomático, me parece que um dos bebês foi assintomático em relação a um dos vírus. Mas todos eles testaram positivo para os 2 vírus. Então, os vírus se coabitam, né? E se aí não tiver, é o grande perigo dessa situação, e aí a gente, como leigo, fica analisando o seguinte: se um vírus já pega um organismo mais fraco, o estrago que ele pode provocar é muito maior, né? Sim, sim. O estrago dele é muito maior se ele tiver aí encontrar um ambiente mais favorável para uma infecção. Então, o único recurso que nós temos é correr atrás da vacina. Se você não vacinou ainda até agora, corra atrás da vacina. Vá se vacinar, né? Porque não tem outro caminho. Tem agora um remédio que a Pfizer está fazendo, está trazendo, precisa de aprovação ainda, precisa de essa terceira testagem, a terceira fase, que é o uso numa gama maior de pacientes já contaminados, mas que ainda é muito incipiente, a gente não pode confiar nisso. O que nós temos para confiar são os protocolos e a vacina. O Gui, ainda sobre a saúde, o Ministério da Saúde habilitou 30 leitos de UTI adulto e estabeleceu recurso financeiro para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. O encontro com o ministro Marcelo Queiroga aconteceu no dia 29 de dezembro e contou com a participação da deputada federal Grace Elias, que é vice-líder do governo, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, a secretária municipal de saúde, Ana Carolina, e o provedor da Santa Casa, Marco Antônio. No último dia de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria do Ministério da Saúde habilitando o funcionamento de 30 leitos de UTI na Santa Casa de Patos de Minas. A publicação também garantiu o repasse anual do governo federal de R$ 4.193.587 para a manutenção dos serviços de UTIs na Santa Casa. E agora a expectativa maior é quanto à habilitação da oncologia na Santa Casa para o atendimento dos pacientes com câncer, uma vez que nós já temos aí um aporte de 30 leitos, como determinado pelo Ministério da Saúde, essa questão do recurso. A oncologia é a maior demanda, ou a principal demanda nesse momento, já que nós tivemos a desabilitação, né? E aí a questão é o seguinte: nós temos uma condição aí na Santa Casa, e a gente precisa de entender, porque a Santa Casa vai começar a receber esse dinheiro, não é imediatamente, é um dinheiro que ainda vai chegar esse ano, mas pode chegar agora, no abril, maio, no meio do ano, pode chegar no final do ano. Esse processo é um processo lento. Também é lento a questão da habilitação, me falhou o nome aqui, da habilitação para a oncologia, né? Então a gente precisa de marcar o passo e torcer muito para que a Santa Casa consiga tudo isso aí. Essa habilitação dos leitos de UTI já é um passo enorme para Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas.
né? Porque ela já vai poder atender pacientes, pode absorver essa demanda aqui de Patos de Minas no atendimento, como por exemplo, nas questões da mulher dar à luz, do parto, né? Do parto que tem menos complexidade, porque de maior complexidade é atendido no hospital regional. De menor complexidade, o parto vai ser atendido lá pela Santa. É uma grande preocupação essa questão do atendimento às parturientes, né? Porque não se tem lugar. Nós hoje não temos vaga na cidade, nós hoje não temos o atendimento feito pelo SUS, a não ser aquele que é comprado pelo município de hospitais particulares. Isso vai ficando cada vez mais caro para os cofres públicos. Mas é preciso ter um atendimento, é preciso de ter uma maternidade em Patos de Minas, e até que não se tenha isso, a Santa Casa vai resolver grande parte desse problema, porque vai receber essas parturientes, vai receber essas mulheres para dar à luz com mais conforto, com mais tranquilidade, inclusive porque tem ali um leito de UTI disponível. Como vai facilitar outros credenciamentos, inclusive a respeito da hemodiálise, que sem essa estrutura colocada à disposição de um hospital que faz a hemodiálise, é preciso ter essa estrutura de UTI funcionando, habilitada, pronta, para se acontecer qualquer intercorrência numa hemodiálise, ela atender ali de imediato. Então, é um passo gigantesco que foi dado aí por Patos de Minas, pela Santa Casa de Misericórdia, né, que não é só para Patos de Minas, eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes a gente fala, não, isso é para atender a gente, não é para atender 33 municípios. Desses 33 municípios, 32 municípios não estão fazendo absolutamente nada para favorecer a Santa Casa de Misericórdia, né? Então, esse passo é um passo gigantesco e pelo menos nós que estamos aqui mais próximos vamos ser atendidos com muito mais presteza com esse credenciamento dessa UTI lá para a Santa Casa. Isso vai puxar o carro, vai facilitar muita coisa, vai abrir muita porta para a Santa Casa de Misericórdia. Vem dinheiro, né? Porque aí tem a previsão de atendimento, e nessa previsão de atendimento o dinheiro do SUS será aportado na Santa Casa de Misericórdia, porque até agora não veio nem um centavo do SUS aportado lá na Santa Casa de Misericórdia, e isso traz uma certa insegurança. Insegurança, inclusive, para as pessoas que estão lá fazendo os investimentos, terem confiança para fazer esse investimento. A própria Unipan, que está fazendo um investimento físico lá no prédio, construindo salas, 8 salas de cirurgia, vem aí equipamento, as pessoas fazendo doações, promoções de empresários da região aí, que fizeram inclusive um leilão regional para aportar dinheiro lá na Santa Casa. Isso vem com muito mais credibilidade, isso vem com muito mais facilidade, dando essa amplitude no atendimento. Porque nós tínhamos lá casos que precisavam de UTI e que não podiam ser atendidos porque não tinha essa habilitação. Agora tem a habilitação, né? E você sabe que um hospital sem o atendimento de UTI é um hospital, praticamente é só uma porta de entrada para ser transferido para outro lugar, como é o caso, por exemplo, da UPA, né? Tá certo, Gui. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. Vamos colocar aí na tela o comparativo do boletim epidemiológico de hoje com o anterior, publicado no dia 30 de dezembro. Olha, foram confirmados 62 novos casos da doença, viu? Um aumento bastante significativo. A Prefeitura informou que os dados são relativos ao período de 23 de dezembro a este 3 de janeiro. Não foram registrados novos óbitos, né? A quantidade de doentes que se recuperam em casa subiu de 95 para 133, o que, claro, preocupa. Apenas 2 pacientes estão internados, ocupando leitos de UTI e clínicos. A gente observa também agora o boletim que mostra as internações nas redes de saúde pública e privada. E aí, considerando os atendimentos também para pacientes de outras cidades, os percentuais de ocupação de leitos clínicos está em 10,26% e os de UTI em 4,44%. É aquela coisa que a gente analisava aqui, né, Gui? Apesar de termos aí, e é preocupante, não deixa de ser, um aumento no número de casos positivos da Covid-19, as nossas unidades hospitalares não registram os agravamentos,
principalmente ou exatamente por causa da vacinação que ampliou, né, de lá para cá essa imunidade. Até pela condição geográfica da nossa região, as coisas que chegam depois um pouco, né? Do que acontece, por exemplo, no litoral brasileiro, nas grandes capitais, que tem um movimento muito maior do que o nosso, um trânsito de pessoas muito maior, pessoas vindas de outros lugares, mas nós podemos acreditar piamente que essa nova variação do vírus já está aqui na nossa região, né, e infectando pessoas. Tomara que esse vírus tenha mais capacidade de infectar as pessoas e menos letalidade. Tomara que seja isso. É a grande torcida do segmento científico no mundo, é para que essa variante seja menos letal, seja menos agressiva do que a Delta, por exemplo. E aí vai virando assim uma gripe mesmo, um vírus de gripe, como foi o caso da influenza, apesar de existirem variações do vírus influenza que são perigosos, como é o caso desse que está rodando por aí também, que é o H3N2 Darwin. Então a gente tem que torcer, ficar só na torcida e tomar os cuidados, né? Tudo aquilo que a gente fala todo instante aqui, a gente não cansa de repetir. Você tem que tomar os cuidados, porque não adianta. Está aí, ó, o retrato do que já vem acontecendo, e pode esperar que nós vamos ter um crescimento maior depois dessas festas e aglomerações do Réveillon. Daí. Muito bem, vamos fazer uma parada rápida aqui no News, já já a gente volta com muito mais análise da notícia para você. Olha, a base de cálculo do IPTU em Patos de Minas terá um reajuste de 10,74%. O decreto assinado pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, no dia 27, determinando o aumento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, foi publicado no Diário Oficial do município no dia 29 de dezembro, meu caro Gui. Portanto, nós temos aí um acréscimo, uma diferença nessa base de cálculo aí do nosso IPTU, hein? Isso vale lembrar que é o seguinte, que é um acréscimo na base de cálculo. Aí é uma conta aritmética que eu confesso que eu não sei fazer, vou atrás para a gente saber para onde vai esse aumento aí. Se esse aumento vai ser proporcional aos 10, qualquer coisa, 10,47% me parece, ou se isso tem uma projeção para mais ou uma projeção para menos, porque vai ser na base do cálculo, vai ser no que se usa para fazer, que é a unidade fiscal do município, não é isso? Do UFPM, a unidade fiscal do município. Então, de Patos de Minas. Então, a gente tem que saber para onde vai essa projeção, qual que é a projeção aritmética dessa cobrança. Mas, infelizmente, sabe, a gente só está tendo esse tipo de notícia, né? Nós tivemos um aumento absurdo do IPTU no ano passado, aliás, nesse ano de 2021, né? Isso começou a ser cobrado em agosto. Agora, isso aí vem em dose dupla, né? Porque vem agora a notícia de que vai aumentar, de que teve o reajuste, de que teve uma correção monetária. Isso aí quer dizer, nós estamos corrigindo só a inflação, 10,47% na base de cálculo do IPTU, mas quando chegar lá em julho, agosto, que você começar a receber o seu carnê do IPTU, você vai receber o seu carnê, pode se preparar, porque ninguém vai falar absolutamente nada com você, até lá. Mas quando chegar lá que o correio, ou seja lá quem for, entregar o carnê do seu IPTU, você vai poder observar um aumento considerável, porque nós já tivemos um aumento muito grande. Foi feita essa nova revisão, né, na metragem de construções em Patos de Minas, e esse aumento veio considerável, para alguns de 40%, 50%, 60%, até 70% ou mais de correção no valor do seu IPTU. Agora, nesse ano de 2022, virá outra correção, que aí é uma correção monetária.
é uma correção para, olha, estamos corrigindo só a inflação, tá? Então você vai ter aí um aumento de mais 10,47%, quase 11% na base de cálculo. E eu te trago essa informação num jornal posterior aqui para a gente saber como é que vai ser feita essa projeção, quando se faz a projeção na base de cálculo, viu, Odair? Muito bem. O Gui, desde o dia 1º de janeiro, a apresentação do CRLV 2021 em Minas Gerais, que estava suspensa por causa da pandemia, voltou a ser exigida. Os proprietários de veículos devem ficar atentos à regularização deste documento. Devido ao estado de calamidade pública da pandemia da Covid-19, a cobrança do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, estava suspensa desde 2020. Com o encerramento da medida, desde o dia 1º de janeiro em Minas Gerais, o porte obrigatório da documentação referente ao ano de 2021 volta a ser obrigatório no meio físico ou digital por meio da carteira digital de trânsito. O licenciamento nele é de porte obrigatório, né? Esse de 2021 ele tem que estar portando o de 2021. Se durante a fiscalização o condutor, por um acaso, ele esqueceu o documento em casa, o policial, na hora da fiscalização, se ele conseguir consultar no sistema e ver que o licenciamento está em dia, ou seja, para os veículos de Minas Gerais, está com ele 2021, o condutor será fiscalizado e liberado depois de ter comprovado que o licenciamento dele está em dia. O cabo Alexandre alerta que se o condutor apresentar um documento anterior a 2021, ele será autuado por conduzir o veículo sem estar devidamente licenciado, de acordo com o artigo 230, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro, resultando na remoção do veículo ao pátio credenciado ao Detran. A remoção, ela não deixou de existir, Ela deixou de ser aplicada naqueles casos onde, se o condutor sanar a irregularidade no local da infração, aí nesse caso o veículo é liberado. Ou naqueles casos onde ele não consegue sanar a irregularidade, o veículo será liberado e recolher o CRLV, desde que o veículo tenha condições de transitar com segurança. Agora, a parte do licenciamento é uma exceção que trouxe com essa alteração na legislação. O veículo cabe remoção, mas o veículo poderá ser liberado mediante recolhimento do CRLV, com exceção no caso de falta de licenciamento, que detectou no local da infração que o veículo não está devidamente licenciado, nesse caso ele vai sim ser removido para o pátio. É preciso estar atento com essa situação, que é basicamente a mesma de quando um veículo novo é flagrado sem placas após o prazo de 15 dias ou quando realiza transporte irregular. São essas 3 exceções, que mesmo se a pessoa não sanar, o veículo será removido. Não tenho no caso procedimento de recolher o CRLV para esses 3 casos, que é a falta de licenciamento, a falta de registro e para veículo transportando passageiro irregular. E se o CRLV voltou a ser cobrado, o pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, permanece isento pelo 2º ano consecutivo. Pelo 2º ano consecutivo, não vai ser cobrado isso já os tributos referentes ao 2022, Então vai ser pago somente o IPVA, que vai ser pago em março, abril e maio, a taxa de licenciamento. E o seguro DPVAT, mas pelo 2º ano consecutivo, ele vai estar sendo suspenso, a cobrança dele. Ou seja, o condutor proprietário do veículo não terá que pagar o seguro DPVAT. Ou seja, Gui, nós temos aí valores mantidos, mas nós temos aí, isso já está sendo exigido 2021, até porque isso ficou suspenso durante um período por causa da pandemia, como a gente disse aí na reportagem. Então o proprietário de veículo tem que ficar muito atento, porque esse documento aí de porte obrigatório, ele precisa estar regularizado ou o camarada vai ser multado, vai ter aí sanções por causa do CRLV. É verdade, é preciso ter cuidado, você precisa ter o seu documento, o documento do seu carro impresso, e isso é fácil para você fazer, basta você entrar lá no site do Detran MG, no caso nosso aqui de Minas Gerais, Detran MG, você vai achar uma aba a respeito de certificado de CRLV, você vai achar o seu, eles vão pedir os dados do seu carro, você vai
digitar lá os dados do seu carro, placa e etc., e você vai poder imprimir. Você imprime, sai num papel, folha 4 dessa aí, A4, dessa folha A4 mesmo, sem nenhum problema, você dobra aquilo e carrega. Ou você pode baixar aqui, tem lá também no site do Detran MG, a condição para você baixar no seu telefone e você carregar isso. Eu sugiro que você tenha os dois, porque você chega num local onde você não tem internet, por exemplo, ou tem qualquer problema, seu telefone acaba a bateria ou qualquer coisa assim, você tem o papel, né, impresso na sua carteira, você tira aquilo e mostra para o guarda. Se você não mostrar isso, é uma infração grave, você gera uma multa e perde 7 pontos na carteira. Muito bem. Olha, a Polícia Militar Rodoviária divulgou hoje, na tarde de hoje, o balanço das operações realizadas na virada de ano, nessas estradas que cortam Patos de Minas e região. Durante a Operação Rota Segura, todo o efetivo da Polícia Militar Rodoviária trabalhou durante os dias 31 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022 para reforçar a fiscalização dos 23 municípios cobertos pela 10ª região. Com o policiamento reforçado, foram realizadas blitz e conscientizações aos motoristas sobre os principais riscos do trânsito durante o feriado prolongado da virada de ano. A gente alertou antes do feriado quanto à questão de chuva, quanto à questão de redobrarem a atenção, né, durante o período chuvoso e, sobretudo, quanto à embriaguez ao volante, a ultrapassagem em local proibido e a pessoa forçar a ultrapassagem, né? Porque a gente já via que esses 3 motivos, essas três situações, são as principais causas de acidentes nas nossas rodovias. Nenhum óbito foi constatado durante o fim de semana da virada do ano. Porém, com os trabalhos da Polícia Militar, foi constatado mais uma vez que a grande vilã do trânsito foi a embriaguez ao volante. A gente efetuou bastante prisão por embriaguez ao volante. Foram 9 pessoas presas, 9 para a companhia. A nossa companhia aqui foi disparada, a companhia que mais prendeu infratores no estado por embriaguez ao volante. A gente teve aqui 3 acidentes com vítimas. Um desses acidentes com vítima mais grave, que foi um acidente que ocorreu em Monte Carmelo, no dia 1º, conforme já foi divulgado. Nesse acidente com vítima, que foi o acidente com vítima mais grave, não para surpresa nossa, o condutor estava totalmente embriagado. O índice de alcoolemia dele no sangue lá foi 0,70, acima de 0,34 é crime. Ele estava muito embriagado, não parou em uma parada obrigatória, avançou sobre a motocicleta e arrastou a motocicleta. Somente no estado de Minas Gerais foram 3.780 veículos abordados, que resultaram em 17 prisões por embriaguez, das quais 9 ocorreram na 10ª região. Além disso, 3 dos 19 acidentes com vítimas do estado também aconteceram nos 23 municípios cobertos pela região. Então, mais uma vez, se confirma que bebida e volante não combina, não combina. Então a gente fica satisfeito com o trabalho desenvolvido, sobretudo também a questão da conscientização do motorista nessa questão de preocupar com a ultrapassagem, não realizar ultrapassagem de local proibido, também não forçar a ultrapassagem, porque a gente não teve acidentes com essa situação, mas no quesito embriaguez, a gente vê que o pessoal na região de Patos tem extrapolado, tem ingerido bebida alcoólica e assumido a direção, o que tem colocado a vida dele, de familiares e de terceiros em risco. O Gui, e Patos tem uma questão que chama muita atenção por ter cidades muito próximas. E nesses festejos, os deslocamentos entre essas cidades próximas ele ocorre com muita frequência e, inclusive, com a incidência de pessoas embriagadas, como constatou aí a Polícia Militar Rodoviária, o que é um dado que chama muita atenção e um alerta para essa situação, e mesmo com a lei seca não mudou tanto assim. Nós temos uma tradição aí, de principalmente chácaras, que funcionam como locais de entretenimento, para realização de festas e etc. E as pessoas vão para lá, bebem, e acabam pegando o volante e dirigindo em contra a Polícia Rodoviária, que está atenta, tanto a Polícia Rodoviária Estadual quanto a Polícia Rodoviária Federal, atenta aí para esse movimento aí de final de ano,
né, e fazendo muita fiscalização. Portanto, a recomendação é muito simples, né? Chuva, muito cuidado. Nós tivemos um acidente no Monjolim por cascalho na pista. A enxurrada levou cascalho na pista entre Lagoa e Monjolim, teve um capotamento. E outros acidentes, provocados por aquaplanagem, por deslizamento de terra na pista, por pouca visibilidade. Então você tem que ter muito cuidado. Se beber, não dirige, né, ou não dirija. E tome muito cuidado na pista, porque o momento é um momento ruim para quem sai para a rodovia com pista escorregadia e pouca visibilidade. É porque nessa época, aliado às condições do tempo e de pista, tem o excesso de velocidade, o que vai provocar um problema. Provocar um acidente. Sim, certamente. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise. Amanhã a gente se encontra entre o 30 Minutos e o programa Gui Boaventura, e à noite novamente aqui. Estaremos aí. Obrigado, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.